Muitas das vezes nós vendemos a nossa salvação por um elogio, por um emprego, por uma bondade. Nós vendemos a nossa salvação. Não faça como Judas, não venda a sua salvação por nada. Não entregue esse Jesus que salvou a sua vida. Não abandone a sua fé por nada. Jesus é o mesmo ontem, estará com você hoje no meio do caminho e vai continuar eternamente. Jamais vai te deixar no meio da sua caminhada. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Convido a igreja que abra nas suas Bíblias comigo. No livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 1 até o 8. Amém? Vou iniciar aqui, já faço a leitura. E estava, pois, perto da festa dos ázimos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como ele o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhes dar dinheiro. E ele concordou, e buscava uma oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, e que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. É muito comum nas nossas vidas, quando estamos em dias de festas, e sempre observamos que, e sempre criamos na nossa mente que o dia de festa é sempre um dia de alegria, e realmente é, mas não é para todos. Quando estamos reunidos em uma festa para festejar, comemorar algo, a Bíblia nos relata, dentro dessa história que nós lemos aqui, que havia pessoas no momento de festa planejando algo ruim para destruir aquela festa que iria acontecer. E nem sempre o momento de alegria é um momento que as pessoas vão confraternizar conosco, ser felizes conosco e nos alegrar conosco. Porque é muito difícil as pessoas entenderem qual é o propósito de Deus na nossa vida e qual é o propósito de Deus também na vida dela. Porque cada pessoa tem o seu propósito, tem o seu chamado, tem a sua vocação. E ninguém pode atropelar ninguém. Cada um vai fazer aquilo que Deus estabeleceu que for feito. Ninguém pode passar por cima, ninguém pode mudar os desígnios ou o propósito. E muito menos ninguém pode mudar o seu futuro, mesmo nem sabendo o que vai acontecer com o seu futuro. Então, nesse momento de festa, nós sempre lembramos de nos alegrar, mas sempre temos que estar preparados, porque nem todos estarão comemorando conosco. Na história que nós lemos aqui, apresenta a conspiração contra Jesus. Jesus, um homem poderoso, maravilhoso, Deus encarnado, absteve de toda a sua glória, sentou-se com os homens, comia com pecadores, com publicanos. Era uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque ele fazia coisas que os próprios fariseus ou homens da lei não faziam. Ele sentava com quem estava à margem da sociedade. Ele se sentava com quem não tinha nenhuma expectativa de vida. No entanto, nós observamos quando foi a escolha dos discípulos, quem foi que escolheu? Pessoas que estavam lá pescando, pessoas que estavam ali cobrando impostos, e colocou entre os 12 para poder o quê? Fazer a obra que Deus havia estabelecido. Então, quando chega no momento dessa festa, festa dos ázimos, que é a antecipação da Páscoa, estava chegando próximo à festa. E quando eles estavam preparando a festa, ou chegando próximo da festa, alguém estava conspirando, tentando preparar para que Jesus fosse entregue e fosse morto. E como eu volto a dizer, nem sempre no momento de festa as pessoas vão se alegrar conosco, mas há pessoas que vão estar tentando destruir as nossas vidas. Não é o nosso irmão, é o inimigo das nossas almas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e príncipes das trevas. Olha só a nossa guerra, é uma guerra parece que infinita,
Mas pode ter certeza, o cristão sabe que essa guerra vai ter fim. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, lá não vai ter guerra nenhuma, porque nós estaremos com Jesus, e aonde Ele estiver, nós estaremos também. Essa festa dos ázimos, relatado aqui no capítulo 22 de Lucas, é relatado uma lembrança do capítulo 12 e 13 de Êxodo, quando começa a falar sobre os pães ázimos. E os pães ázimos nada mais é do que um pão que não tinha fermento, não foi levedado, não deu tempo de crescer. Porque Deus havia preparado o povo para ser liberto do Egito. 430 anos sendo escravizados. E nós sabemos que o escravo, ele não trabalha para receber um salário, ele trabalha para sobreviver. E eles já estavam sendo escravos há mais de 430 anos. E chegou o momento da libertação deles. E essa libertação veio por meio de sinais, por meio de Moisés, por intermédio de Moisés, os sinais que Deus fez, aquelas pragas que foram lançadas no Egito, e de repente a última praga foi o quê? A morte dos primogênitos. E na morte dos primogênitos, Deus deu um desígnio para o povo. E sabe qual foi? Obedeçam aquilo que eu estou falando para vocês, por isso vai levar vocês à morte. E qual foi a ordenança deles? Ei, quando chegar o momento que Deus enviar o anjo da morte, passem sangue na porta e nos umbrais das portas. Protejam a vida de vocês. Deus nunca deixa ninguém desamparado. Se for para acontecer algo, Ele vai te preparar para você não passar e não morrer naquele lugar. Deus não deixa ninguém morrer no deserto. Se for necessário, Ele vai com você de mão dada até você atravessar para o outro lado. E neste momento de festa, e nessa festa que eles prepararam foi o quê? Uma comemoração da libertação do povo. E observamos um detalhe. Enquanto o povo estava lembrando no capítulo 22 daquilo que aconteceu em Êxodo, que era a festa da libertação, alguém estava planejando prender Jesus. Alguém estava planejando parar aquilo que eles achavam que poderia parar. Mas as obras de Deus ninguém para, o propósito de Deus ninguém para, o desígnio de Deus ninguém impede. Aquilo que Deus quer fazer, não existe ser humano nenhum que seja capaz de parar. E nessa festa, nessa comemoração, Deus havia avisado para o povo que eles sairiam do Egito, mas não daria tempo deles fazerem os pães, não daria tempo nem de fermentar, porque tem coisas que Deus tem pressa para fazer com a gente, e é no momento exato, falou, sai, e vai com aquilo que você tem mesmo, porque o que eu vou preparar para você no caminho é muito maior do que você imagina. Aleluia. Eu não quero deixar você preso na escravidão, você preso no Egito, eu quero que você vá, e mesmo se não der tempo para levedar a massa, leve os pães ázimos, porque eu vou alimentar você no caminho e no deserto que vocês irão enfrentar. Aleluia. E essa festa comemorada é o que apresenta para a gente Lucas no capítulo 22, a festa dos ázimos. Estava chegando a próxima festa. Enquanto isso, pessoas principais, os sacerdotes, homens poderosos, em vez de estar preocupando em comemorar a festa que era a libertação do povo hebreu, a libertação do povo do cativeiro, a libertação do povo da escravidão, eles estavam planejando destruir Jesus, prender Jesus. Eles estavam querendo parar aquilo que eles não tinham capacidade nenhuma de parar. E aqui vai a observação: os principais sacerdotes e escribas eram pessoas importantes, eram líderes importantes, porque aquilo que Jesus fazia incomodava-os, aquilo que Jesus fazia dava um desconforto na vida deles. Porque quem não quer transformação sofre o desconforto, mas quem quer transformação aprende com o desconforto e muda para que Jesus possa fazer a obra. Eles não queriam ser transformados, eles queriam que o ego deles fosse inchado, que Jesus não crescesse, mas que eles pudessem continuar sendo o centro das atenções. Glória a Deus. E eles tentaram planejar Jesus, matar Jesus, mas eles não tinham como chegar perto de Jesus, porque eles temiam a multidão, eles temiam o povo, porque eles sabiam que Jesus era rodeado de pessoas, e Jesus sempre pregava com multidões, porque eles temiam gerar um alvoroço, eles temiam gerar uma repercussão ali, em pessoas que pudessem impedi-lo de ser preso. Eles tentavam, mas não tentaram pegar Jesus naquele momento em que estava rodeado de multidão. Por quê? Porque eles poderiam ser repreendidos
por homens que viveram a glória e a presença de Jesus. Eles não conseguiam explicar como uma pessoa que estava coxo levantava, como uma pessoa que estava no tanque de Betesda foi curado. Ele não conseguia explicar como um homem foi curado de sua cegueira. Eles não conseguiam explicar. Então eles tentavam parar o milagre. E nós sabemos que milagre a gente não se explica, a gente vive o milagre. E eles tentavam pegar Jesus e tinha medo, mas nós temos que ter um cuidado muito importante. E qual é? A não darmos ouvido ao inimigo das nossas almas. Enquanto eles tentavam pegar Jesus e a multidão estava sempre rodeada, eles nunca conseguiram pegar, eles achavam alguém com coração fraco para poder fazer o quê? Convencer aquela pessoa e entregar Jesus. E dentro daqueles 12 havia Judas Iscariotes. A Bíblia relata que Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. E nós aprendemos diante das Escrituras, diante da palavra, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Judas não teve essa percepção, ele não teve essa sensibilidade. Mas enquanto ele estava entre os 12, ouvindo a palavra, vendo os milagres, aquilo não entrou no coração dele. Mas nessa noite nós estamos aqui porque a palavra entrou em nosso coração, a palavra transformou a nossa vida e nos fez estar aqui para adorar a Jesus na beleza da sua santidade. Judas deixou com que Satanás entrasse no seu coração. Há uma diferença, eu vou fazer um comparativo entre Pedro e Judas. Assim como Satanás também entrou em Judas, ele de alguma forma entrou também no coração de Pedro. No entanto, Pedro falou: Senhor, eu vou contigo até a morte. Senhor, eu vou fazer isso, eu não vou deixar com que o Senhor morra. O que Jesus olhou para ele e falou? Para trás de mim, Satanás. Mas qual a diferença? Enquanto um pecou e continuou no pecado, o outro pecou, mas se arrependeu. O arrependimento ainda transforma vidas. O reconhecimento das nossas falhas ainda transforma os nossos corações. E quando sentamos à mesa é para lembrar que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar o perdão dos nossos pecados. E Judas, contado como um dos 12, estava no meio, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, mas aquilo não entrou no coração dele. E que nessa noite, toda vez que nós sentarmos à mesa, sentarmos para ouvir uma palavra, deixe a palavra entrar no seu coração. Não endureça o seu coração. Deixe Jesus falar com você. Deixe Ele penetrar no mais profundo. A própria palavra fala que a palavra do Senhor penetra a nossa divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Ela penetra no coração. Deixe a palavra penetrar no seu coração, porque a palavra ainda vai te dar direcionamento para você não esquecer e lembrar sempre do que Jesus fez na sua vida e vai continuar fazendo todos os dias. E esses principais, juntamente com Judas, começaram a montar tentar pegar Jesus no momento em que ele estava sozinho. E há uma observação, muitas pessoas não imaginam, mas tem gente que conhece você e você não faz a mínima ideia. Tem gente que olha para você quando você sai, quando você entra, quando você trabalha, e você não faz a mínima ideia. Enquanto Judas estava com Jesus, ele estava olhando os passos de Jesus e o que Jesus fazia. E Judas, juntamente com aqueles homens, planejaram matar Jesus. E Judas sabia o momento em que Jesus estaria sozinho. E esse planejamento que Judas fez juntamente com aqueles homens, ele sabia que Jesus estaria sozinho, sabia que Jesus ia orar no cantinho, sabia que não teria multidão ali por perto. E o que ele fez? Juntou com aqueles escribas, fariseus, aqueles principais, e eles combinaram em lhe dar dinheiro. E muitas das vezes nós vendemos a nossa salvação por qualquer coisa. Muitas das vezes nós vendemos a nossa salvação por um elogio, por um emprego,
por uma bondade. Nós vendemos a nossa salvação. Não faça como Judas, não venda a sua salvação por nada. Não entregue esse Jesus que salvou a sua vida. Não abandone a sua fé por nada. Jesus é o mesmo ontem, estará com você hoje no meio do caminho e vai continuar eternamente. Jamais vai te deixar no meio da sua caminhada. Não negocie a sua salvação, não negocie a sua fé. Porque a fé é o único combustível que nos aproxima da graça de Jesus. A fé é o combustível que nos aproxima da presença do Pai e faz nos assentar entre os príncipes, estar aqui adorando ao Senhor. A fé que nos move e vai continuar conosco todos os dias. E chegou o dia da festa. Foi dado um desígnio para Pedro e João preparar a festa. Há uma observação muito interessante que eu comecei a olhar aqui. Jesus falou para Pedro e João: vocês vão, pelo caminho, vocês vão encontrar um homem, vocês vão encontrar ele levando um cântaro de água e seguiu a casa em que ele entrar. Aqui há um detalhe que nos mostra. Jesus falou para eles prepararem a Páscoa. E Jesus deu desígnios. Jesus foi bem explícito no que ele precisava. Jesus foi bem objetivo. Jesus nunca vai comunicar nada conosco sem ser objetivo no que ele quer com a gente. Aleluia. Ele falou para aqueles dois, falou: vocês vão encontrar quem? Um homem. Ele deu a descrição do gênero que iria encontrar no caminho. Vocês vão encontrar ele carregando um cântaro. Mas não era um cântaro de óleo, de qualquer outra coisa, é um cântaro de água. Vocês vão encontrar esse homem. E vocês vão encontrar ele no caminho. O que vocês vão fazer? Parar ele no meio do caminho? Interrogar ele? Vocês vão segui-lo. E Deus tem dado tantos desígnios para a gente. Vocês vão fazer dessa forma, desse jeito e desse jeito. Mas nós chegamos no meio do caminho e desistimos. Nós chegamos no meio do caminho e falamos: o meu jeito é melhor. Não, o jeito de Deus sempre foi perfeito. Os desígnios do Senhor sempre foi perfeito. Então se é para seguir, que siga a voz de Deus por onde você estiver. Porque o que Ele fala, pode ter certeza que vai se cumprir na sua vida, em tudo que você tiver. Glória a Jesus. E ao eles chegarem e virem esse homem, começaram a acompanhar esse homem. E ao acompanhando esse homem, interrogaram o mestre, perguntou: onde nós iremos? Eles chegaram na casa daquele homem e perguntaram para o pai de família: o mestre pediu para a gente, para vir aqui, para celebrar a ceia. Onde nós iremos celebrar a ceia? Aquele homem já tinha um lugar específico para que a ceia fosse celebrada. Aquele homem já tinha um lugar específico, tudo mobiliado, só para colocar a mesinha no meio ali, para que a ceia fosse celebrada. Não importa aquilo que você imagina ou deixa de pensar, Jesus já tem um desígnio e sabe aonde você vai, o que você vai fazer e o que Ele tem preparado para você lá. A mesa já está posta para lembrar do seu Criador em tudo que Ele tem feito e lembrar em memória dEle o sacrifício e a salvação dada de graça para nós. Após esse homem mostrar esse ambiente todo mobiliado, no verso 3 do capítulo 22, diz claramente para a gente: e indo eles, acharam como havia sido dito. Eu vou ler de novo. E indo eles, acharam como lhes havia dito. Quem foi que disse? Foi Jesus. Eles acharam do jeitinho que Jesus falou, se cumpriu. E nesta noite não é diferente. O que Jesus falou vai se cumprir na sua vida. Só basta você seguir o caminho certinho, seguir os desígnios, seguir o mapa que Ele te deu, para que você possa alcançar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. E é muito maior do que você imagina. E eles fizeram tudo isso, todo esse preparativo, e foram celebrar a Páscoa, celebrar a ceia. E no verso 14 em diante fala que a ceia do Senhor. Quando Jesus chegou,
traz uma lembrança daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e diante. Paulo relatando justamente esse versículo. Jesus pegou o cálice, Jesus pegou o pão, e ao pegar aquele pão, ele repartiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Lembre que eu vou, mas eu vou voltar. Lembre que eu estou indo, eu não vou deixar vocês sozinhos, o Espírito estará com vocês, mas eu vou voltar, para que eu possa levar vocês, e onde eu estiver, vocês possam estar também. E ele tomou o cálice, esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. E Jesus fala algo, mas aqui na mesa, alguém que põe a mão comigo, esse vai me trair. Algo muito duro para nós entendermos. Você pode ser traído com uma pessoa que você não conhece e não vai fazer peso nenhum. Você pode ser traído com uma pessoa que você não dá crédito e é um inimigo seu, entre aspas. Você pode ser traído por ela, mas a traição ela dói mais quando vem de um amigo. A traição ela dói mais quando é de alguém que a gente não quer que seja, mas aquela pessoa está fazendo. Vale recordar quando Jesus estava orando no monte e o seu suor começou a se tornar em gotas de sangue. Ele desceu. Outros evangelhos vão narrar que quando Judas chegou, Jesus perguntou: a que viestes, amigo? Jesus perguntou para Judas: por que você veio, amigo? Ele sabia de tudo que Judas ia fazer, mas ele estava preocupado: eu vou perder um amigo. Porque estava com ele à mesa, comeu com ele, se assentou com ele e deu as costas para ele quando ele menos contava. Quando ele contava, deu as costas para ele. E que nessa noite nós possamos entender uma coisa: nós podemos negar e trair Jesus por muitas coisas, que jamais possamos deixar que isso tome conta do nosso coração, mas possamos lembrar sempre daquilo que Jesus fez, e que não existe ninguém maior do que ninguém. A oração dele foi uma oração de súplica, pedindo para que o Pai passasse dele aquele cálice, mas Jesus cumpriu a vontade do Pai, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à destra do Pai, está olhando para nós neste momento. Nenhum outro teve essa capacidade de morrer, ressuscitar. Homens poderosos morreram, mas não ressuscitaram. Mas o nosso Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós só estamos aqui porque Ele ressuscitou as nossas vidas em Cristo Jesus e nos deu a oportunidade de nascer de novo. E por isso que nós estamos aqui. Quando pegarmos esse cálice, esse pão, lembrar do Senhor até que Ele venha. Lembrar do Senhor até que Ele raie nas nuvens. Lembrar do Senhor até que Ele arrebate a sua igreja. Lembrar do Senhor até que os mortos ressuscitem, nós sejamos transformados e encontremos com Ele no céu. Lembrar do Senhor e jamais se esquecer que é no caminho que nós alcançaremos a nossa salvação, indo até o fim para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.